todos atentos ao que o Senhor tem para ministrar em nossas vidas. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, retribuo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Muito obrigado, Pedro. O tema da nossa pastoral de hoje é a família em face da modernidade. Se há uma instituição que sofreu e sofrerá ainda muitas guerras contra a si e contra a sua instituição, o que ela representa para a sociedade é a família. A família tem, de fato, sofrido todas essas perseguições, porque é a instituição divina, a primeira do mundo, criada pelo próprio Deus. E nós precisamos entender, meus irmãos, que família é, de fato, lugar para perdão, é, de fato, lugar para compromisso, para união, e, pelo contrário, não deve ser lugar de perda de referencial, de superficialidade, de descompromisso, de competitividade e urgência. A família tem que ser esse local onde temos paz ali com o Senhor, habitando entre nós. Nós lemos na sexta-feira, no último culto da família, hoje eu quero fazer menção sobre família novamente nessa manhã, nós lemos o texto que a Arca da Aliança ficou na casa de Obed-Edom e o Senhor, por 3 meses, abençoou com prosperidade e graça a casa de Obed-Edom, não por causa da arca, mas a arca representava a presença de Deus, que hoje é feita e é realizada na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, querido, nós precisamos de Jesus em nossas famílias. Nessa história que eu acabei de ler, de Lucas, nós acompanhamos Jesus entrando em Jericó. Jericó é aquela cidade que era turística, uma cidade de referência ali na região baixa do Oriente, e nós vamos acompanhar Jesus chegando na cidade. Zaqueu fica sabendo, e ele sobe numa árvore, porque ele tinha uma estatura baixa, ele sobe numa árvore para ver Jesus passando, e subindo da árvore, ele fica aguardando até que Jesus passa e o vê. É interessante porque esse Zaqueu aqui, ele é diferente um pouco da maioria das pessoas que vão até Jesus, que a maioria das pessoas que vão até Jesus na época de Jesus e também hoje, vão porque estão quebrados de alguma forma, estão com algum espírito mau, estão com alguma doença, estão com algum problema financeiro, estão com alguma angústia da alma. Não sabemos se Zaqueu tinha alguma angústia, alguma depressão, nós não sabemos, o texto não fala. Mas nós sabemos que tudo estava dando certo para Zaqueu. Ele roubava e tal, mas estava rico, próspero, era o maioral dos fariseus, ou seja, ele era chefe, era um homem grande, era um homem de posses, e de repente ele ouve falar de Jesus, e ele vai até Jesus e sobe na árvore. E aí, é interessante porque esse texto fala que Jesus, ao ver Zaqueu, ele fala: Zaqueu, hoje é dia de eu ficar na sua casa, eu vou comer lá, se bobear vou até dormir lá, tá, Zaqueu? Jesus nunca se convidou para ir numa casa. O texto é todo diferente, né? Primeiro, o homem não tem problema nenhum, vai até Jesus.
Jesus geralmente é convidado para estar na sua casa, aqui Jesus é que se convida. Hoje é meu dia de ficar na sua casa. E para terminar e fechar aqui esse texto, o texto ainda fala assim, Jesus vira para ele, e é depressa, tem urgência, é hoje, é agora, desce depressa. Eu vou para sua casa. E quando Jesus chega na casa dele, prega para ele, e o que acontece? A casa dele é transformada. E verdadeiramente, hoje chegou salvação, porque ele virou para Jesus e falou assim, eu vou devolver tudo aquilo que eu roubei. Já o publicano era o funcionário da Receita Federal da época do Estado de Roma, o grande império. Então ele cobrava impostos dos seus próprios compatriotas ali e cobrava excedendo, né, porque ele tinha que devolver para Roma um dinheiro, mas eles não queriam saber se ele estava cobrando a mais ou menos, não. Eles queriam a menos não, queriam que ele devolvesse o dinheiro que era correto por cada cidadão, e ele cobrava a mais. Eu vou devolver. E se eu fiz alguma coisa de maldade, defraudei alguém, 4 vezes mais. Jesus disse, hoje entrou salvação nessa casa. Deus mudou aquela história. A família precisa da presença de Jesus. A sua família precisa da presença de Jesus. A nossa casa precisa ser transformada. Desce depressa. Vamos embora. Que Jesus tem bênçãos para cada um de nós. Tem vida abençoada para as nossas famílias. Vamos orar nesse momento? Vamos nos colocar de pé mais uma vez, por gentileza? Se você está com algum parente aí perto de você, aí, dá uma mão para ele. Vamos orar pelas famílias agora. Em nome de Jesus. Amém? Os casamentos. É depressa, gente. Não fica perdendo tempo, não. Jesus tem bênçãos para nós. Maravilhosos. Zaqueu não tinha problema, mas ele tinha a graça de Deus ali querendo transformar a sua vida. Amém. Vamos orar. Grande Deus e eterno Pai, muito obrigado a Deus por esse tempo precioso, onde nós estamos diante da mesa do Senhor e vamos pedir perdão pelos nossos pecados, pedir graça em nome de Jesus. E agora oramos pelas famílias, oramos, ó Pai, pela família da tua serva Cláudia, Pai, sua sobrinha está há 17 dias na UTI, Yasmin, toca nessa vida, cura, restaura, transforma, liberta. Nós entregamos também o Alex, amigo da Adriana, que teve um AVC hoje, que o Senhor tenha misericórdia, em nome de Jesus, e traga cura. Mas agora oramos também, ó Deus, pelas famílias aqui representadas, que estão em casa e que estão aqui. Visita cada um de nós, a minha família, os filhos dos meus irmãos aqui, a família sétima. Derrama porção dobrada do Teu Espírito Santo, realiza o Teu querer, quebra todo mal, todo jugo de Satanás contra as nossas vidas, em nome de Jesus, ó Pai. Nós apresentamos as vidas aqui representadas, as famílias aqui representadas, e pedimos ao Senhor, faz prosperar, faz, ó Deus, algo novo em nossas famílias, quebra toda a competição, todo mal, Pai, toda superficialidade, mas que haja sempre união, haja, ó Deus, amor, compreensão e